fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Nos preparamos para o tempo da palavra, então. Vamos com a mensagem de hoje. A mensagem de hoje está intitulada O Tempo Perfeito de Deus. El Tiempo Perfecto de Deus. Lembrem vocês quando ainda não conheciam ao Senhor? Muitas vezes nós dizíamos, há coisas que têm a ver com a sorte. Há coisas que têm a ver com o destino. E há aqueles que todas as manhãs se levantam e consultam com o horóscopo para saber o que eles vão fazer. Eu acho que por isso continuam solteiros, esperando que a noiva caia dos céus. Outros simplesmente creem que a vida é um acaso, que a gente se encontra com alguém, porque sim, porque justamente o destino fez com que a pessoa estivesse lá. No entanto, a Bíblia é muito clara quanto às conexões divinas, quanto ao momento em que o Senhor coloca em um espaço, em um tempo oportuno, no lugar certo e na hora indicada, a você nesse lugar. Isso tem a ver com os desígnios de Deus. E aí vem o problema com os teólogos, porque os teólogos discutem quanto há do livre-arbítrio de cada um enquanto o que Deus permite que aconteça. É uma discussão interna entre os teólogos, porque dizem eles, não, Deus não pode dirigir a sua vida de modo que você não possa decidir nada. E outros teólogos dizem o contrário. Outros dizem, eu também não posso fazer minha vida independentemente de Deus, fazer o que quiser, sem que Deus intervenha. Mas, entre os dois, eu acho o que eu chamo de uma congruência divina. E quero que você possa prestar muita atenção ao seguinte, porque tenho certeza de que hoje Deus vai tirar muitas dores, muitas tristezas, e você vai compreender que muitas coisas que te aconteceram na vida, ou que te estão acontecendo neste momento, foram designadas e delimitadas por Deus. O evangelista João descreve isto em o Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4, verso 46. A primeira parte diz: enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Diz aqui que Jesus voltou a Caná de Galileia, onde ele tinha transformado a água em vinho. Ele havia dado ali o primeiro milagre. Mas Jesus voltou lá. E lá havia um funcionário real, um político, uma espécie de prefeito, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Vamos ler a continuação da história. João 4, verso 46, segunda parte, ao 53. João 4, do 46 ao 53. Diz: perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou:
Jamais creerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: ontem à tarde, a 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Algumas coisas para resgatar aqui. Diz que o milagre aconteceu a 1 hora da tarde, quando o Senhor lhe disse: teu filho viverá. Foi nesse exato momento que o filho do político, o filho deste funcionário real, ficou livre da febre. Uma febre que aparentemente era mortal ou que levaria prontamente à sepultura. Assim, diz que este homem, o político, criou com toda a sua família, ele e a sua casa. E essa foi a segunda sinal que Jesus fez depois que voltou da Judeia para a Galileia, diz aqui o evangelista João. E aqui é que nós começamos a entrar naquilo que te falei faz um momento. Não vamos a lugar nenhum por acidente. Não vamos a lugar nenhum por acidente. Aonde vamos, Deus está nos enviando ou permitindo que nós vamos. Deus nos coloca nesse lugar. Ele tem um propósito, para que nós estejamos em cada lugar sempre. Cristo tem algo que fazer, por isso nos traz a este lugar, por exemplo. E a primeira coisa que quero que fique clara, porque se alguém está pensando agora que chegou por engano a este país e nunca deveria ter saído de onde você saiu, então você não vai experimentar milagre algum. Porque você não está reconhecendo que Deus também está por trás do teu movimento geográfico. Não sei se dá para entender. Deus fez com que você visse neste lugar, porque Deus tinha um propósito para com a sua vida. Deus fez com que você conhecesse a pessoa que deveria conhecer. Muitos talvez viram já casados dos seus países, mas outros conheceram a seu cônjuge aqui neste país. Por quê? Porque Deus fez que você conhecesse a pessoa que deveria conhecer. Deus gera as conexões divinas. Deus faz com que você esteja aqui. Deus faz que você esteja trabalhando onde você está trabalhando hoje. Ainda que não seja o trabalho dos seus sonhos, seja um trabalho difícil, um trabalho com as pessoas pouco difíceis, mas Deus permitiu isso. Deus fez com que estivesse onde está. Deus fez com que você se congregasse aqui. E isso não é casualidade. Isso não é o desígnio de Plutão ou de Urano, nem pela posição da Lua, nem pelo ano do cavalo, o ano estamos falando dos cavalos dos chineses. Não é pelo horóscopo, não é por nada disso. Tudo isso é decidido pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui com um propósito. Com um propósito. Está me acompanhando? Amém? No século I,
de Israel, os círculos sociais ou socialmente econômicos eram muito diferentes, muito marcados em comparação ao dia de hoje. Agora, talvez, você vá a um shopping, você está ali caminhando, e você tem um multimilionário ao lado, e você ao de lado pode passar uma pessoa muito pobre. Alguém que talvez não tem nem para comer. Os círculos socioeconômicos de hoje estão como sobrepostos uns sobre os outros. Antigamente não. Antigamente, ricos com pobres não se misturavam. Políticos com religiosos também, literalmente, não se juntavam. E aqui nesta história, nós vemos a um funcionário que, nos tempos de Israel, os políticos evitavam os religiosos. Ok? Os políticos evitavam os religiosos. Quando nas escrituras nos encontramos a Herodes ou a Pilatos falando com religiosos, era porque tinham uma questão em comum, como, por exemplo, julgar um delinquente. Uma queixa sobre o povo. Mas eles, religiosos com políticos, não andavam tomando um café, rabinos com políticos. Os políticos e os rabinos se evitavam como a peste. Mas aqui nessa história há um político que precisa derrubar seus preconceitos sociais e se aproximar de alguém que disseram para ele que em Caná de Galileia havia transformado a água em vinho e que podia fazer milagres. Esse funcionário, ou político, como vocês possam de chamar, muito provavelmente ele se reportava a Herodes. E o protocolo cultural que esse homem tinha não lhe permitia ver-se cara a cara com alguém de quem se dizia que fazia milagres. Nem sequer diz em algum momento, este é o Filho de Deus, não fala nada disso. Ou ele é um rabino extraordinário. Também a escritura não diz que o político fala disso. Simplesmente lhe disseram, olha, há um homem que faz milagres, mas é um judeu, é um rabino. Então, este funcionário se submete a alguém que, em termos técnicos, é inferior. É inferior. E quero que isso fique claro, porque daqui vem a primeira revelação que o Senhor quer trazer para a tua vida. O político está acima de Jesus em termos socioeconômicos, em termos culturais. Porque, em todo caso, Jesus teria que se reportar ao oficial, em termos sociais, ok? Agora, o oficial quer algo que o rabino tem. Esse rabino faz milagres. No plano real, no plano verdadeiro, os papéis se invertem. Sempre a autoridade do rei, com maiúscula, vence a autoridade de qualquer rei da terra, porque o nosso rei é o rei dos reis. Ok? Sempre. Quando a gente entende isso, vai perceber um princípio extraordinário. E ainda que nós possamos declarar o que diz o livro de Hebreus, eu sou sacerdócio real, nação eleita, às vezes a gente costuma se colocar debaixo das outras pessoas. E de alguma forma isso está bem, porque precisamos estar sob autoridade, mas digo muitas vezes baixo das outras pessoas em termos de estima. Por exemplo, você está no trabalho, você diz, apareceu o chefe, então não posso dizer nada, não posso falar, porque se eu falar mal, vai me mandar embora. E estamos com medo de falar, e às vezes somos hipócritas com o chefe. Não dizemos a verdade porque temos medo de não agradar a ele.
ou a frase comum dentro da igreja: lá vem o pastor. Lá vem o policial e coisas assim. Sempre há alguma pessoa que sentimos que está acima de nós. Pode ser um médico. O médico que estudou uma carreira que você não estudou. Então, por questões lógicas, a respeito da sua enfermidade, o médico conhece mais do que você possa se autodiagnosticar. A questão é que quando pensamos que estamos por baixo de muita gente, esquecemos que muita gente, por mais títulos que essas pessoas possam ter, por mais dinheiro que essas pessoas possam ter no banco, sempre vão querer algo que você tem. O que é o que você tem? Um relacionamento com o Rei de Reis e Senhor de Senhores. Amém? Por mais status que eles possam ter por em cima de você, eles sempre vão querer algo que você tem. Pode ser seu chefe, pode ser o oficial da justiça, pode ser o policial, pode ser qualquer um que não conhece a Jesus, sempre vai desejar o que você tem dentro do seu coração. Se nós não compreendemos isto, vamos a perder o que está acontecendo aqui nesta história. Vamos a perder o milagre. E esta é a carta vencedora que a gente tem. Você diz, por exemplo, bom, me disseram que não vou alcançar o posto que quero, o cargo que eu quero. E pergunta, quem te disse isso? Oh, alguém que sabe muito, alguém que sabe muito. Imediatamente você já pensa e coloca essa pessoa por em cima de você. Está bem, porque em termos acadêmicos, essa pessoa talvez sabe mais, em termos profissionais, essa pessoa sabe mais. Mas deixa-te dizer algo, há um Espírito Santo dentro de você que te diz, eu sou quem vai fazer o milagre. Amém? Talvez você não tenha os títulos, você não tenha a altura acadêmica, mas é o Espírito Santo que faz milagres. Que faz milagres. E isso deve te colocar em uma posição de poder dizer, por exemplo, a um médico o seguinte: olha, eu não vou discutir com você o diagnóstico, porque não estudei medicina, mas posso te dizer que o meu Senhor, o meu Deus, aquele que criou você e criou a mim, me disse que o milagre vai acontecer, apesar do diagnóstico, apesar daquilo que está escrito no reporte médico. Alguém deveria falar amém? Você conhece a Jesus. Você conhece que Jesus é filho de Deus. Mas este político, ele não conhecia, ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. E sobe a Caná. Desde Caná, ele sobe a Cafarnaum. Porque em Israel não é todo plano. Sube, desce. Então diz a Bíblia que ele sobe desde Caná a Cafarnaum buscando ajuda porque seu filho está doente. E ali há um momento sobrenatural. Algo que traspassa tempo e espaço. Por quê? Porque primeiro o catalisador desse milagre é um encontro divino entre dois candidatos improváveis que nunca se pensaram juntar na vida, porque um político com um religioso nunca iam poder se encontrar. Não era provável. Por isso eu sou daqueles que acreditam que se você cruza com a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, e não encontra explicações para que isso aconteça, é provável que é 99,9% Deus tenha preparado tudo. Deus tenha preparado tudo.
Às vezes você diz, eu não posso acreditar. Como é que cheguei a tal lugar? Como é que cheguei a conhecer a esta pessoa? É porque Deus organizou tudo. Deus organizou tudo. Muitas vezes até Deus usou anjos sem que você possa perceber. Quando algo está na mente de Deus, você não precisa sair procurando oportunidades. As oportunidades vêm ao seu encontro. Vêm ao seu encontro. Como este funcionário real, buscando Jesus. Olha, eu não sei quem é o funcionário real na sua vida. Quem faz você sentir você fora do seu ambiente. Com quem você se sente socialmente ou economicamente que não pode se aproximar. Mas quero te dizer algo. Deus, nesta noite, quer te dizer, não deixe que o poder de alguém te intimide, porque maior é aquele que está dentro de você que aquele que está no mundo. Que ninguém te intimide, porque você com Deus é maioria. Amém? O poder de Deus que habita, que mora em você, é maior que o poder de um presidente, que o poder de um rei, de um monarca, de um imperador. Supera o de um funcionário real, como neste caso que temos na história. Você crê? Quando Deus está no coração de alguém, isso gera em ti um efeito sobrenatural que as pessoas normais, que os mortais não podem compreender. Por exemplo, lembrem vocês, José estava na prisão. A sua capacidade de interpretar sonhos o sincronizou, o sobrenatural, para poder salvar 2 nações da fome. Deus revelou a José segredos que não revelou a mais ninguém. Isso distinguia José. Ele tinha algo que nem os faraós, nem os reis, nem os monarcas possuíam, que era um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus. E essa é a melhor rede social que você pode ter, a comunicação com o Senhor. A comunicação com o Senhor. Deus nos conhece a todos nós. Deus te conhece, Deus me conhece, e a Bíblia narra e declara que Ele até tem os teus cabelos contados antes e depois do banho. Você já viu quando está tomando banho e os cabelos vão... Pois bem, já Deus os contou ali. Deus tem aí um anjo com uma calculadora e diz, milhões de cabelos foram embora. Deus conhece, Deus te conhece. Mas não há ninguém que esteja além de uma oração de distância, como este funcionário real. Por isso te digo, não se preocupe em conhecer a pessoa certa. Encontre-se com Deus a cada manhã, a cada noite, e Deus se encarregará que você conheça a pessoa certa no momento certo. Amém? E isso vai também para aqueles que estão talvez esperando um milagre de um banco, um milagre de um empréstimo, um milagre sentimental. Não se preocupe em conhecer a pessoa, mas sim se preocupe em encontrar-se com Deus a cada dia. A cada dia. Se você se encontrar com Deus, Deus te colocará no lugar certo. Claro, depois você tem que estar desperto para ver a oportunidade. Porque eu estava conversando com umas moças de outra igreja e elas me diziam o seguinte: pastor, eu não sei como são os jovens da sua igreja, mas aqui os jovens da minha igreja
são muito maus de vaca. Saímos para comer e depois eles dizem, pagamos meio a meio? Eu me pergunto, e assim quem conquistar uma moça? Já estão querendo dividir os bens e ainda nem se divorciaram? Então, é preciso investir. Mas, enfim, esse é tema para outra mensagem, para os jovens. Agora, este é o ponto, vamos a voltar. João capítulo 4, versos 49 e 50. Verso 49 e 50 dice: Disse-lhe o oficial, Senhor, desce até que meu filho, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Olha o seguinte, há 100 anos atrás, a informação viajava na velocidade dos navios, dos trens, dos cavalos. Haviam cavaleiros que levavam as notícias de cidade em cidade. Essa era a rede social 100 anos atrás. Se agora você sofre porque muitas vezes a sinal do internet não pega e não vai a mensagem, imagina esses tempos. O cavalo não chega, não chega a informação. Eu estava lendo que quando George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele morreu em 14 de dezembro de 1799. Ok? 14 de dezembro. A maioria dos norte-americanos só recebeu a notícia depois do Ano Novo. 2 semanas depois. Porque não havia maneira de comunicar às pessoas. O mundo não era globalizado como é hoje. E às vezes a lentidão com que as notícias viajavam tinha consequências trágicas. Estava lendo que morreram 2.000 soldados na Batalha de New Orleans em 1815. Os britânicos foram para a América para conquistar o que hoje é Estados Unidos. Então, tinha uma guerra, uma batalha entre os britânicos e os americanos. E a história diz que se firmou um tratado de paz em Londres em 1815. O tratado foi assinado. A guerra acabou. Mas esta notícia chegou até os oficiais 2 semanas depois que eles haviam ido à guerra. E morreram mais de 2.000 homens, quando já não havia guerra. Quando já haviam assinado um tratado de paz. Olha, vejam quando o mundo não estava globalizado. Quando as notícias não chegavam rápido, as consequências fatais que elas tinham. Agora, com esta informação em mente, pensa na singularidade do milagre que Jesus realizou. Porque todos os milagres que você encontra na Bíblia que faz o Senhor, são encontros pessoais que Jesus teve. Ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou Lázaro, mas o Senhor estava sempre presente. Estava nesse lugar, estava nesse momento. Ele não fazia milagres à distância. Até este. E este milagre desafia as 4 dimensões do tempo e do espaço. Foi um milagre à distância, mas em tempo real.
Não foi como essas guerras que demoraram 2 semanas em chegar a notícia e eles ficaram sabendo que acabou a guerra. Não. Foi um milagre à distância, mas em tempo real. Deus, Jesus, como que enviou umas ondas de som ao mesmo tempo que curaram o filho do funcionário a 20 quilômetros de distância de onde ele estava. O filho do funcionário não podia ouvi-lo, mas o Senhor deu a ordem. O homem crê e o filho é curado exatamente a 1h da tarde. A 1h da tarde. Às vezes nós temos dificuldades em crer que Deus faz milagres, simplesmente porque nós estamos sujeitos às leis da natureza e pensamos que Deus tem que agir dentro das nossas próprias leis humanas. E quando Deus rompe as próprias leis que Ele criou, porque Ele é o Criador, isso nos parece impossível. Nos parece impossível. Se morreu, morreu. Ponto. Acabou. Não pode ressuscitar. Se está longe, como vai acontecer o milagre se a pessoa não veio à igreja? Como vou orar pela minha mãe se a minha mãe está no outro lado do mundo? Pensamos que se não passar ao altar e o pastor não colocar a mão sobre a cabeça, não vai acontecer um milagre. Muitas vezes esse é o nosso pensamento. Se o pastor não unge o lencinho que você traz, que pertence à sua mãe, a sua mãe também não vai ser curada. E é aqui que Deus nos mostra que Ele é quem desenhou o universo, que Deus é omnidimensional. Você pode dizer, eu creio, neste momento, meu filho está curado. E ainda que teu filho esteja no outro lado do mundo, se você crê, o milagre acontece. O milagre acontece. Cria você. Porque não importa se seu filho não crê, porque muitos dizem, mas se o filho não crê, como que vai acontecer o milagre? O filho, olha, a Bíblia não disse que o filho do funcionário, se era menor ou era maior. A Bíblia não fala disso. A Bíblia não disse que o filho criou em Jesus. Não, ele estava deitado na cama, estava a ponto de morrer. Mas o pai, ele criou. E nesse momento, nesse instante, a 1h da tarde, o milagre aconteceu na vida do filho deste funcionário. Quando Jesus disse, vai, teu filho vive, a febre o deixou, como temos lido na versão de Almeida. Não é uma bênção saber que Deus pode dar somente uma palavra, uma bênção, uma ordem, fum, desaparece o câncer, desaparece a enfermidade que você ou um familiar no outro lado do mundo possa estar tendo. Esse é o nosso Deus. Quando nós oramos, essas ondas saem do nosso mundo quadridimensional e há orações que são respondidas do outro lado do mundo. Apenas você termina de orar. E muitas vezes você não termina de orar e já a resposta vem de parte do Senhor. Há outras orações que são como cápsulas do tempo. Quando essa cápsula é aberta, a oração, a resposta divina vem. Mas o que isso significa? Significa que as nossas orações não têm data de vencimento. Não tem data de vencimento. Por isso que muitas vezes nós dizemos,
Deus pode responder de três maneiras: um sim, um não ou uma espera. Essa espera significa que a oração está ali. Não tem data de vencimento, mas no tempo exato de Deus vai ser respondida. Vai ser respondida. Insistas ou não insistas, você já orou. Já essa oração subiu. Já essa oração está diante do Senhor. E Deus vai responder. Sabe qual é a única oração que Deus não responde? Qual é a única oração que Deus não responde? A oração que não é feita. Todas as orações Deus responde. Mas essa oração que não é feita não vai ser respondida. Mas, se você ora, sintas ou não sintas, é indiferente, porque às vezes pensamos que a oração tem que ser feita no meio do culto do dia domingo, no meio da parte mais do louvor, como onde estávamos aí no tempo do louvor com a Tinha, e o tempo do clímax que ele criou, e em esse momento a oração, não necessariamente. Ou se eu venho aqui na frente, eu peço oração para que o pastor possa orar por mim. Não necessariamente. Não necessariamente Deus vai contestar simplesmente esse tempo de oração. Deus vai responder sim. Porque fizemos no culto, sim, pode responder. Porque fizemos a oração cantando, pode responder. Mas eu pergunto, se a oração é feita no carro ou no vaso sanitário, é respondida? Você vai dizer que nunca orou no trono branco. Oramos também. Porque alguém aí muito religioso pode dizer, não, Deus não responde essa oração. Sim, Deus responde. Não importa o lugar. Quero deixar isso muito, muito claro, porque às vezes oramos e dizemos, não sei se Deus vai me responder. Eu fiz na oração no banheiro. Eu fiz na oração no trânsito, aguardando aí o semáforo vermelho. Eu fiz uma oração no momento de crise. Deus te escuta. Deus te escuta. Não importa o lugar, as orações, lembra isto, não tem data de vencimento jamais. E os ouvidos do Senhor estão prestes para escutar a tua oração. Porque você é um filho, uma filha amada, preciosa de Deus. Amém? E quando Deus quer fazer uma sincronização divina, Ele a faz inesperadamente, porque não há dimensões de tempo ou espaço para Deus. Amém? Estão me acompanhando? Então Jesus fala para o funcionário, vai que teu filho está curado. Deus lança a palavra e o milagre acontece. Eu te pergunto, não será, meu querido, que você não está pronunciando a palavra? Não está crendo porque diz, está longe, já está fora do meu alcance, porque está em outro país, porque foi para outro continente. Pergunto, quantos creem que Deus não tem limites de continentes, de fronteiras, de vistos? Quando você orar, não importa o lugar onde a sua oração se dirige. Este funcionário pediu, clamou ao Senhor. Deus lançou a palavra e o milagre aconteceu. Deus é quem faz os maiores milagres. Olha o Salmo 91, 11 e 12.
Salmo 91, versos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Olha, isto não é uma metáfora, não é uma poesia também, não. O ponto é que você nunca fica sabendo que havia uma pedra no teu caminho, porque os anjos de Deus te levantaram para você não tropeçar. Para você não tropeçar. E talvez você pode me dizer, fisicamente, mas pastor, eu nunca tropecei na pedra. Eu olho bem o caminho. Os anjos nunca me protegeram de pedra. Você nunca vai ficar sabendo. Por isso que nunca tropeçou na pedra. Não? Entende isso? Quantas vezes você não falou, eu tive um livramento? Nós somos todos testemunhas disso. Eu tive. Isso é o que está dizendo aqui este salmo. Os anjos de Deus te levantaram para você não tropeçar na pedra. De quantos livramentos o Senhor tem te livrado? De quantos problemas o Senhor te livrou? De quantas amarras, de quantos ataques? Talvez você possa dizer, aqui no Japão vivemos em um país seguro. Mas nem todo. Você vê as notícias, você vai ver que acontecem muitas coisas. Entram os ladrões nas casas, matam as pessoas, vão roubar. Te pergunto, de quantos assaltos, de quantos delitos, de quantos acidentes Deus desviou a você? Porque a palavra diz que Deus desviou a você, porque Ele te sincroniza de modo algum, de tal modo que os anjos de Deus te guardam e te protegem. Quando você lança uma oração no ar, fica lá no servidor dos céus. Lembra isso? Cada oração que faz, não é em vão. Vai ter uma resposta. Deus vai responder. É que eu sou muito pecador, mas você é filho de Deus. Sim? Seu filho não faz travessuras? Às vezes eu vou à casa dos irmãos, casa nova, linda, e as paredes, que foi? O filho. Eu vou dizer, mas é o teu filho. Você perdoa ele porque é o teu filho. E nós somos pecadores. E nós também fazemos coisas erradas. Nós pintamos a parede também. Mas Deus responde às nossas orações. Deus responde às nossas orações. Crer, não duvidar, irmãos, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levado de um lugar para outro, diz a palavra. Não duvide, creia, acredite. Você tem que crer que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Não sei se você está ou igual que este funcionário. Talvez você tenha uma doença. Ou algum familiar, como filho do funcionário. Algum familiar que está doente. Pois vamos a pedir a Jesus que Ele possa fazer um milagre. Que Jesus possa lançar a palavra. E que o milagre possa acontecer. Qual foi o único requisito? Diz a Bíblia que o homem, creu. E nesse instante, a cura chegou ao filho do político. Quando ele voltou para casa, os serventes viram e falaram para ele, teu filho vive. E ele perguntou, a que hora que foi? Foi a 1h da tarde.
E o político entendeu que foi na mesma hora que Jesus falou: volta, teu filho vive. E eu acredito que nesta tarde Deus vai contestar, Deus vai responder a tua oração. Eu não sei qual é a tua doença, eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua dificuldade, mas eu sei uma coisa: meu Deus, teu Deus, responde às orações. Ele é bom para responder. Não sei se é uma crise, não sei se é um problema familiar, não sei se teus filhos estão desviados, não sei o que está acontecendo, mas eu sei que talvez você tenha uma dor no seu peito, no seu coração. Mas deixa isso nas mãos do Senhor e que nesta tarde nós possamos clamar ao Senhor e pedir que Ele possa lançar a palavra e possa vir resposta às nossas orações. Amém? Fique em pé, por favor. Vamos a orar. Senhor, nos agradecemos nesta tarde pela Tua palavra. Agradecemos, Deus, porque é um tempo perfeito para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por este exemplo deste funcionário real. Socialmente, economicamente, um político e um religioso não podiam estar cara a cara. Mas ele veio diante de Ti, Senhor, pedindo, clamando pela cura do seu filho. E aqui estamos nós. A diferença desse funcionário, nós somos Teus filhos, Senhor. Somos filhos, filhas Teus, que estamos aqui, Senhor, para Te pedir, faz um milagre, Senhor. Para Te clamar, Senhor. Ordena a palavra, como fizeste, Senhor, com um funcionário real. Nós cremos, Senhor, porque é a promessa da Tua palavra, que Tu respondes todas as nossas orações. Por isso, neste momento, eu te peço, Senhor, que possas ouvir, Senhor, as orações dos Teus filhos, as orações de Tu povo, Senhor. Aqueles que estão aqui presentes, Senhor, como aqueles que, Senhor, estão através da internet, com o mesmo sentir, com o mesmo coração, Senhor, clamando a Ti, para que Tu possas fazer um milagre. Eu quero te pedir a Ti, aí onde você está, abre o teu coração e peça ao Senhor. Talvez você tenha uma doença, você tenha algum problema, algum familiar que está doente. Filhos, pais, que ainda não conhecem ao Senhor. Não sei qual é a dificuldade que talvez você possa estar passando nesses momentos. Mas acredita que Deus pode fazer milagres. Ali onde você está, eleva a tua voz ao Senhor e pede para o Senhor que Ele possa responder a tua oração. Ele vai responder. Não por você, mas por Jesus. Porque Ele tomou o teu lugar na cruz. Porque Ele é o nosso intercessor. E neste momento que você está orando, Jesus está intercedendo diante do Pai pela oração que você está fazendo. E Jesus está falando para o Pai Celestial. Escuta, Pai, a oração deles, a oração da tua filha, a oração do teu filho. Tu conheces Deus, está dizendo a Jesus o que eles estão clamando, o que eles estão te pedindo, Senhor. Responde, envia, Senhor, a cura, envia a resposta. Jesus é o nosso intercessor, diz a Bíblia, diz a palavra. Crê, acredita, Deus vai fazer um milagre. Abre teu coração, pede ao Senhor. Você tem mais direitos que esse funcionário real, porque você é filho, filha de Deus. Muito obrigado, Senhor, por este tempo. Nós cremos em Deus, nós cremos, Senhor, que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
Nós cremos, Senhor, que para Ti não há nada impossível. Nós cremos, Senhor, oh Deus, que Tu possas fazer milagres, oh Senhor. Estamos, Deus, clamando a Ti neste momento. Estamos elevando, Senhor, as nossas orações. E cremos, oh Senhor, que as nossas orações não vão ficar, Senhor, Deus, pululando, Senhor, no ar. Não, nossas orações, Senhor, estão agora no servidor do reino dos céus. E cremos, Senhor, que Tu já estás enviando uma resposta. Senhor, cremos, Senhor, no Teu poder. Cremos, Senhor, nos milagres. Cremos, Senhor, oh Deus, que para Ti não há nada impossível. Oh Senhor, coloca a Tua paz, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos corações. Declaramos cura, Senhor, declaramos cura em nome de Jesus. Oh Senhor, muitos irmãos, Senhor, que talvez estão doentes de uma ou outra maneira. Muitos, Senhor, sofrendo com cafuncho. Muitos, Senhor, oh Deus, com gripe. Oh Senhor, influenza, outros vírus, outras enfermidades. Senhor, envia agora, envia cura, Senhor, em nome de Jesus. Familiares, Senhor, talvez estão postrados na cama. Familiares, oh Senhor, oh Deus, que estão sofrendo. Pedimos, Senhor, oh Deus, envia a cura. Estende a Tua mão de poder, a Tua mão de cura, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, Senhor, problemas financeiros. Senhor, abre as janelas do céu, Senhor, oh Deus, porque Tu eres o dono do ouro e da prata, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor, por los relacionamentos, Senhor, familiares. Pedimos por nossos filhos, Senhor. Talvez alguns já são adolescentes, jovens, Senhor. Talvez alguns, Senhor, já não querem vir na igreja. Talvez, Senhor, muitos deles, Senhor, estão afastados dos Teus caminhos. Clamamos, Senhor, para que, Senhor, Tu possas tocar essas vidas. Não deixes a eles tranquilos, Senhor. Incomoda a eles, Senhor, que eles possam voltar aos Teus caminhos, em nome de Jesus. Clamamos, pedimos, Senhor, oh Deus, por aqueles que estão esperando, Senhor, talvez uma noiva, um noivo, um esposo, uma esposa. Oh Senhor, que no tempo Teu, no tempo perfeito Teu, Senhor, Tu possas dar, Senhor, oh Deus, o cônjuge perfeito, em nome de Jesus. Aqueles que estão esperando, Senhor, um melhor trabalho, uma melhor posição, Senhor. Abre as janelas, abre as portas, Senhor, oh Deus. Dá oportunidades de que eles, Senhor, oh Deus, possam avançar, Senhor, possam se superar na vida. Aqueles, Senhor, que têm empreendimentos, Senhor, de negócios. Oh Pai, que realmente possas abençoar, Senhor, oh Deus, possas colocar, Senhor, por encima da concorrência, Senhor, oh Deus, porque Teus filhos, Senhor, oh Senhor, sim, oh Teus filhos, Senhor, estão por encima de todos os demais. Oh Pai, por mais que talvez não tenhamos, Senhor, oh Deus, os méritos, não tenhamos os conhecimentos, oh Senhor, isso não tira, Senhor, que nós não nos preparemos, mas Senhor, Tu tens, Senhor, tens trabalhado e vas a trabalhar ao nosso favor. Abençoa, Senhor, Teus filhos. Abençoa o Teu povo, Senhor, oh Deus. Abençoa aqueles que talvez estão, Senhor, esperando uma resposta do banco. Esperando uma resposta, Senhor, de um empréstimo. Esperando, Senhor, uma resposta para uma venda de casa. Esperando, Senhor, oh Deus, não sei. Mas Tu sabes, oh Deus. Responde, Senhor, em nome de Jesus. Oh Pai, que toda honra e que toda glória, Senhor, seja somente para Ti, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu vou clamar sem cessar, de todo o coração vou crer, o Todo-Poderoso me ouvirá. Então eu vou clamar sem cessar, de todo o coração vou crer, Todo-Poderoso me ouvirá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar,
buscar a minha face. Então em ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Sararei, sararei a tua terra. Então eu vou clamar sem cessar. De todo o coração vou crer, com toda a poderosa me ouvirá. Então eu vou clamar sem cessar. Todo o coração vou crer, todo o impossível vai acontecer. O meu milagre vou viver, cadeias vão se romper, muralhas cairão, o céu se moverá, a minha vida mudará. Eu já consigo ver, pela fé o impossível vai acontecer. O meu milagre vou viver, cadeias vão se romper, muralhas cairão, o céu se moverá, a minha vida mudará. Eu já consigo ver, pela fé eu vou vencer. Amén. Vamos a dar palmas al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.